Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao especial de Natal do podcast Gimito. Hoje teremos uma noite cheia de histórias, boas risadas e aquele clima de fim de ano que aquece o coração. Filha, olha quem quer te dar um presente. Um boneco do Lando Norris, obrigado. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui ao lado dela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Também estou com ele, nosso querido professor André. Salve, salve, pessoal! Também estou com ela, Tatiane, seja bem-vinda. Olá! Também estou com ela, Beatriz Pacheco. Oi, gente! Também estou com ele, que acabou de entrar aqui, nosso querido Beto. Seja bem-vindo, Beto, tudo bem? Bom dia a todos. Desculpa o atraso aí é um prazer aí estar participando também. Seja bem-vindo. Bom, eu reuni esse pessoal para me ajudarem nessa entrevista muito bacana. Estamos recebendo, do ano passado, o nosso querido Papai Noel Júlio. Seja bem-vindo. Obrigado a todos aí, um bom dia para todos. Eu que agradeço por estar aqui com vocês mais uma vez. A gente que agradece, Júlio. E estamos também com o Papai Noel Uriel. Seja bem-vindo, Uriel, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer participar com todos vocês. Bom, eu vou começar com você, Uriel. Fale um pouquinho pra gente por que você decidiu virar Papai Noel. Conta essa história pra gente. Olha que eu acho que vai ser bem bonita contar e todos saberem. A minha esposa, ela se aposentou agora na área da educação. Então ela foi professora, diretora de escola municipal há praticamente 45 anos. Então, na época que ela foi diretora de uma escola, ela me pediu se eu pudesse, no último dia do ano letivo da escola, participar sendo Papai Noel. Ela ia alugar uma roupa e eu ia ser o Papai Noel para entregar os presentes para as crianças. Eu achei interessante e falei que sim, eu topava, né. Então, a escola na qual ela foi diretora, tinham 900 alunos, que eram distribuídos por 8 turmas de manhã e 7 turmas à tarde. E funcionava o seguinte, da seguinte maneira: na época do mês de outubro, início de novembro, ela colocava a árvore de Natal na entrada da escola, no salão, no pátio, né. Colocava a árvore de Natal bem grande e colocava 900 envelopes. E dentro desses envelopes, vinha escrito, o pai ou a mãe que pegasse o envelope sem saber o nome da criança, pegava um envelope e ao abrir o envelope vinha escrito 5 opções de presentes que o pai ou a mãe tinham que comprar para trazer para a escola, no último dia do ano letivo na escola, do Papai Noel entregar os presentes para as crianças. E assim foi. Então, no mês de outubro, novembro, início de novembro, os pais vinham na escola, pegavam os envelopes e no final de novembro traziam os presentes que compravam. E aí, no último dia do ano letivo, reuniam todos os alunos por classe. Então cada classe vinha, conversar com o Papai Noel, e aí tinha um saco bem grande com todos os presentes referentes àquela classe, e eu entregava aluno por aluno o presente do Papai Noel. E foi, assim, uma experiência muito legal, muito positiva e muito emocionante para mim. Até que num desses anos que eu fiz isso, mais ou menos quase uns 5 ou 6 anos, a minha esposa virou para mim e falou: "Por que realmente você não vai ser um Papai Noel? Que você gosta de crianças, gosta de conversar com as crianças e você tem tudo para ser o Papai Noel". Eu achei legal essa ideia da minha esposa e no ano seguinte, eu procurei uma agência de eventos
para saber se tinha vagas para Papai Noel para trabalhar nos shoppings. Então, ao encontrar essa agência de eventos, fiz entrevista, mas eles me falaram que, infelizmente, naquele ano não teria vaga, porque todos os Papais Noéis, a vaga dos Papais Noéis foram preenchidos. Mas, quem sabe, para o ano que vem, poderia ter essa oportunidade. Falei, tudo bem, agradeci. E quando foi no ano seguinte, realmente eles me chamaram para uma nova entrevista, na qual eles falaram que tinha oportunidade para trabalhar num shopping daqui em Curitiba. Eu perguntei qual que era o shopping e as condições, eles me passaram todas as informações, e o shopping era o Pátio Batel. E hoje eu estou há 9 anos como Papai Noel seguido lá no shopping Pátio Batel. Eu falo que é trabalho, mas não é trabalho. Para mim é uma diversão. Como as crianças ficam esperando praticamente o ano inteiro para vir conversar com o Papai Noel, o Papai Noel também fica o ano inteiro esperando para vir conversar com as crianças. Então é isso que começou minha trajetória, né, de Papai Noel, na qual sou muito feliz, eu realizo muitos sonhos e eu tenho muita emoção realmente para transmitir para todas as crianças. Então, até hoje também estou trabalhando no Shopping Pátio Batel. Se quiserem vir me visitar, vai ser com muita alegria. Oh, oh, oh! Aê, legal. Olha, eu vou tentar ir lá, amor, tentar conhecer o Papai Noel Uriel, que, olha, eu, quando era mais novo, eu me lembro eu era uma criança muito tímida, eu tinha um pouco de receio, assim, né, eu lembro de fazer a cartinha, assim, né, mas eu sei que muitas crianças gostam e tudo mais, e era muito bacana, assim, toda a magia do Natal e montar a árvore. Pra mim, sempre, o Natal sempre foi uma época muito especial. Eu não gosto muito do Réveillon, mas o Natal eu gosto porque é uma época em que você passa com a sua família, com pessoas mais próximas. Acho que isso é o mais importante para nós, que eu que sou católico, tem uma representatividade muito bacana. Então, eu sempre gosto muito dessa época do ano. E além de que o principal, você ganha presentes, né, acho que não tem coisa melhor do que você ganhar um presente, né, aquele presente que você pedia para sua mãe, e a sua mãe falava: "Não, vai ganhar só no final do ano", né, e aí o Papai Noel vinha e entregava o presente para você. Então, era um período muito mágico, que era muito bacana. De você estar ali tendo toda aquela magia do Natal, ir no shopping, o shopping fica diferente quando você vai no Natal, com a decoração. Bom, gente, quero abrir agora para perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta pro Uriel? Fique à vontade. Falar a barba original dos vistos? Sim, Sim, sim. A barba é toda original, inclusive até a barriga. Ih, agora deu um problema aqui, Papai Noel, porque eu tô aqui em casa com a minha filha ela tava vendo o filme dela na televisão lá e deu um problema que agora ela quer participar. Tá? Passando na... Olha, minha filha dá um oi pro Papai Noel, então, e dá um oi pro Papai Noel, filho. Olá, princesa, tudo bem? Qual o seu nome, princesa? Tá, tá bom. Filhinho, o Papai Noel tá numa reunião agora, tratando dos presentes, tá bem? Pra ver pra quem ele vai entregar, pra quem ele não vai entregar, tá? E é uma reunião particular, tá bom? Com o pai aqui também. O Papai Noel tá perguntando pro pai como é que tá a situação aqui em casa, tá bom? Você continua vendo desenho lá? Manda um beijo, Papai Noel. Cecília, Qualquer coisa, tenha visitar o Papai Noel. Eu estou todos os dias lá no Pátio Batel, combinado? tá. Dá Maravilha. não, manda um beijo. pronto. E, ó, só para dar um adendo aí, ó. Uriel é um Papai Noel original, inclusive todo ele, o tamanho, barriga, corpo. Então ele é o Papai Noel oficial. Eu já sou o fake, porque eu sou Papai Noel magro. E daí o pessoal pergunta: "E daí, Papai Noel, com a barriga?" Daí eu, para brincar com as crianças, eu digo: "Ó, mas como é que Papai Noel vai passar no chaminé se for barrigudo? Então ele tem uma chance de passar pelo chaminé."
Não, eu digo, só pra a Sanguinolês que faz Noel, daí tem 2 Papai Noel, já sabe, em casa tem 2 crianças, tá bem? Ah, sim, Certinho. Beleza, vamos pra frente. isso é muito bom. Então, só para contar um pouquinho da trajetória entre eu e o Uriel, foi assim, então, ele começou como Papai Noel, e numa certa feita eu comecei a deixar minha barba crescer, ele olhou para mim e falou: "Mas a tua barba tá branquinha, por que que você não vai ser Papai Noel também?" Daí eu peguei e falei para isso: "Olha, é uma ideia, né". Aí fui na agência lá onde o Uriel já é Papai Noel há tantos anos, né, e daí, tipo, para esse ano não dá, mas quem sabe para o ano que vem. E para mim, como eu tenho minha empresa, não ia dar certo fazer shopping, porque eu não tenho esse tempo de ficar quase 2 meses lá parado, né. Então não deu certo de eu ser Papai Noel do shopping, mas deu muito certo de eu ser Papai Noel particular, fazer os eventos durante o dia, a tarde, a noite, enfim. Conforme as famílias me contratam, eu faço um Papai Noel antecipado. E se algumas lojas também me contratar, que no horário que seja à noite, que não atrapalhe a minha empresa que eu tenho, né, de terraplanagem e demolição, eu faço com muito prazer. E como o primeiro ano não deu certo, eu fiz para uma escola no Itiberê, uma escola pública bem, assim, humilde. Eu fiz para mais de 200 crianças, até inclusive emprestei do Uriel uma roupa que ele tinha lá, que ele já não estava mais usando. Eu consegui ficar bem vestido, com a minha barba toda, e entreguei com muito amor e carinho. Vinha grupos de 20 crianças, que eram 200 e poucas, né, então tinha mais ou menos umas, acho que eram umas 11 classes de 15 a 20 crianças, e lá foi assim, distribuído de 1 a 2 presentes para cada criança, tirado foto, onde eu tenho no meu arquivo até hoje algumas fotos, e assim eu comecei meu trabalho de Papai Noel, e de lá para cá não parei mais. Nós temos assim um grande trabalho em preservar nossa barba, porque é original. Eu até agora só não consegui deixar a barriga crescer, infelizmente acho que não vai ser possível, viu, Uriel? Mas trabalho que eu faço com muito amor e carinho, sabe. Trabalho muito prazeroso, gratificante. Tem horas que eu começo a ler, fazer a leitura, eu tenho que segurar minhas lágrimas para não me emocionar, senão eu acabo passando muita emoção demais até, sabe. Bom, então aqui o Gustavo acabou de entrar na call. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Bem-vindo ao nosso especial de Natal. Gente, esse é o Gustavo, tá, que gosta muito de filmes, futebol, grande amigo aí, que tivemos a oportunidade junto de ir no show esse ano do Linkin Park, foi um momento também muito bacana. Eu quero saber agora do pessoal aqui de casa, né, dos presentes que vocês ganharam do Papai Noel. Eu quero começar com você, Gustavo. Você lembra de um presente marcante, assim, que o Papai Noel te entregou, que você fez a cartinha e tudo mais? Eu lembro quando eu ganhei meu Nintendo 64 em 1998. Foi Nós montamos uma árvore de Natal, daí no dia do Natal, minha mãe deixou o presente ali embaixo da árvore, e era o Nintendo 64, um videogame que eu queria bastante. Foi algo assim que fiquei extremamente feliz. Foi um pedido que eu queria e foi concedido no Natal. Tem até uma foto eu comemorando, abrindo o presente, todo feliz. Tinha 8 anos na época. Nossa, que legal. E então, eu lembro de quando lançou o filme do King Kong, não esse novo agora, o de 2000, essa não é fala, acho que era 2005 que lançou o filme do King Kong, e tinha um brinquedo do King Kong, que era ele contra o dinossauro. E aí ele, quando lançou esse filme, ele lançou os brinquedos e tal, e eu queria muito aquele brinquedo, que era os 2 lutando assim, né. Não, literalmente, era uma capa, ele dava uma porrada aqui, o dinossauro, a cabeça do dinossauro saía fora, e o dinossauro tinha que acertar na barriga, que aí desmontava o brinquedo. Então aí você tinha que girar uma manivela pra ficar os 2 se socando. Era essa a ideia do brinquedo, né, esses brinquedos que era de filme, assim, eu gostava do King Kong, né, sendo que eu sou do time King Kong, Godzilla, eu não gosto do Godzilla, né, a minha namorada, eu acho que o Godzilla é muito apelão, mas enfim, eu era mais do time do Godzilla, hein, do King Kong. Então, quando lançou esse filme com o Jack Black e tal, nossa, eu fiquei fissurado de assistir no cinema, eu fui, assisti com muito legal. Eu tinha assistido quando era criança os antigos, então eu fiquei: "Nossa, eu vou assistir o filme do King Kong", e esse foi um dos brinquedos, assim, que, nossa, me marcou muito.
E quando chegou, assim, foi uma felicidade muito grande pra mim, né, porque era um brinquedo que poxa, sabe, a lembrança que eu tenho, né, dele com aquele filme foi muito, muito forte. Então, eu lembro de ter ido ver o Papai Noel, eu lembro de ter conversado, aí lembro que tinha o Papai Noel e a Mamãe Noel também, né, e foi muito legal, assim, sabe, eu fui no shopping e tal, né, então eu tenho uma lembrança muito legal com esse presente, acho que eu estava na primeira série ainda, não lembro quantos anos exatamente eu tinha, mas foi muito bacana. Agora eu quero saber de você, Thalita, qual presente você lembra de ter feito uma cartinha para o Papai Noel, ter ido ver o Papai Noel e tudo mais? Eu lembro que eu tinha uns 8 anos, eu fiz uma cartinha para o Papai Noel. Esse eu nunca vou esquecer, porque foi bem especial nesse dia. E, bom, eu queria muito a eu gosto muito da Turma da Mônica, até hoje. Eu queria uma pelúcia da Mônica, que ela vinha com um Sansão. Aí eu fiz a cartinha toda animada, aí a minha mãe comprou, fez, né, todo aquele teatrinho, que eu acho isso muito povo até hoje. Inclusive, é uma tradição que eu acho que tá se perdendo, né, os pais aí deviam dar mais atenção a isso. E foi muito especial nesse dia, eu lembro de ter ido ver o Papai Noel, eu não fui uma criança tímida, eu vi o Papai Noel, nossa, eu corria pra abraçar os doentes também. Eu acho que a Mamãe Noel não estava nesse dia, mas eu lembro especificamente que foi isso, uma pelúcia da Mônica com os Sansões, eles ficavam agarradinhos, assim. Eu achava muito fofo. E que eu lembro, essa foi, a experiência que eu acho que eu nunca vou esquecer. Legal, quero saber de você, Tatiane, você lembra de um presente, assim? Você que escreveu recentemente um livro sobre o Natal, né, que foi bem bacana. Então, eu acho que no ano passado eu falei sobre a minha experiência que foi com o Papai Noel. Eu vou dar só uma breve resumida, para não ser repetitiva, porque daí eu vou falar de outras coisas, das pessoas assistem, né, do ano passado para ver o que que é. Mas, eu lembro que foi quando eu pedi um CD para meus pais encontraram o Papai Noel e eu pedi o CD da Eliana, e foi muito incrível, porque eu cheguei para o Papai Noel, meus pais sabiam o que eu queria, porque todo ano eles me davam meus presentes. Eu acho que foi a primeira vez que eu tinha tirado foto com o Papai Noel, que eu fui lá, sentei no colinho do Papai Noel, ele perguntou: "O que você quer de presente?" Eu falei: "Um CD da Eliana". E ele tirou o CD, e eu fiquei: "Meu Deus do céu, como ele sabe?" Como que ele sabia? Porque eu falei agora pra ele, não sabia antes do CD, estava com a sacolinha da Americanas ainda. Até no meu livro eu descrevo isso, lá nos meus agradecimentos do livro, que eu amo, sou apaixonada pelo Natal. Sempre ficava esperando, mas o Natal, apesar da minha casa nunca ter enfeite, nunca ter nada, mas assim, o pessoal se reunia na minha casa no Natal. Então era um momento muito que depois que eu fui crescendo foi diminuindo, porque em casa eles pararam de comemorar muito, porque, ai, os meus avós, felizmente a minha avó da parte de pai, quer dizer, pai de mãe, faleceram, então a família já não se reunia tanto. A família do meu pai já meus primos foi tendo filhos, aí cada um foi indo para os lados. Então as reuniões de família foi diminuindo, né. E então o Natal também as comemorações foi diminuindo. Aí no momento em que eu casei, eu comecei já a mudar a minha vida, já tô até com a minha árvorezinha de Natal aqui, ó, montadinha, né. A minha casa não dá muito pra colar pisca-pisca fora, então aqui dentro tô cheio de pisca-pisca. Até falou do negócio do Stranger Things, agora toda vez que ligo os pisca-pisca eu tenho que sempre brincar e falar "Will" ali, querendo comunicar com a gente. E é legal esse ano, né, esse tem que ser no final do ano. Mas outra coisa que eu lembrei de presentes de Natal, que eu lembro bastante, foi como eu trabalho com arte. Foi o meu primeiro incentivo à área artística. Quando eu tinha meus 10 anos, eu fazia aulas de piano no Colégio Estadual do Paraná e a professora falou pro meu pai comprar um tecladinho para me ajudar, né, comprar um tecladinho. E o meu pai, então, eu não sabia se ele ia comprar ou não ia, a gente chegou a ver os teclados, mas ele não tinha comprado nada. Até que ele chegou em casa com um negócio grande, assim, era o meu teclado lá, e eu fiquei muito feliz, porque é um presente que eu queria muito, porque foi ali que deu início, né, a minha área artística ali, comecei com a música, né, hoje trabalho quase nada com música, hoje é mais livros e teatro, mas eu acho que não fosse aquele pontapé que ele deu ali pra mim, seria... Então, eu tenho esse teclado até hoje, ele tá lá, tá guardado no quarto ali, eu tenho ele, né, às vezes eu uso o teclado, eu dou aula de teatro e meus alunos, às vezes a gente vai fazer alguma coisa com música, daí eu falo, ai gente, eu vou trazer o meu teclado pra gente fazer alguma coisa, eu trago esse tecladinho dele,
que ele era para iniciante e até hoje eu tenho ele guardado, nunca evoluiu para outra coisa, porque eu parei de fazer curso e voltei várias vezes. Mas é um presente de Natal que o meu pai me deu, que foi, eu acho que o Natal de 2000 e... Acho que eu já tinha 11 anos, então. Porque eu acho que foi o Natal de 2010, 2009, eu não lembro mais ou menos quando que era. Eu sei que é um teclado que eu tenho até hoje ele, né? Hoje eu estou com meus 27 anos, então o teclado tem... Se for meus 10 anos que eu ganhei, 17 anos, pelo menos o teclado tem ali. Então é um exemplo assim que Natal sempre foi para mim uma época muito importante. Eu sempre ganhei presentes legais até hoje, sim, presentes bacanas. E eu nunca esperava até o Natal, porque a gente não tinha essa tradição de abrir presente no Natal. Eu já ganhava tudo antes, principalmente porque meus primos estavam vindo para casa. Então meus pais falavam, já abre teus presentes agora, abre teus presentes, porque aí depois vira... O máximo que era abrir no Natal o presente de algum familiar, da minha avó, que geralmente me dava dinheiro, um cartãozinho, e alguns outros parentes que às vezes vinham de longe e davam uma coisinha ou outra. Mas eu tenho um carinho muito especial por esse teclado, né? Até hoje, faz um tempão que eu nem toco dele direito, mas é muito bacana, ele é muito sentimental pra mim. Eu vejo esse tecladinho e eu penso em ficar guardado por muito, muito tempo. Às vezes, será que pegar um melhor? E às vezes eu pego e ele ainda funciona bem, assim. Legal, bacana, né? Isso mesmo que você comentou, ele tem a lembrança sentimental, é como pegar aquele brinquedo, ó, o que vem na cabeça é as memórias, é o sentimento que naquela época, que para nós parecia que era um pouquinho diferente quando era criança, assim, aquela fase dos anos 85 e tal. Eu sempre brinco, assim, que quando a gente vai ficando mais velho, não sei se é por conta disso, acredito que seja, parece que as coisas vão ficando diferentes. Claro, você vai amadurecendo, mas parece que o mundo à sua volta fica bem diferente. Então, quando você pega um brinquedo, alguma coisa que você lembra, ela traz, fala, nossa, a primeira coisa que vem na cabeça é a família, é lembrar como era naquela época, quando você tinha aquele brinquedo, quando você usava aquele brinquedo, aquilo que você ganha de Natal, aquele CD, o videogame, né? Então, isso é muito legal. Professor André, quero saber de você, professor André, o que que você ganhou aí de Natal que você lembra, assim, que foi bem marcante? É que na minha família a gente não tem a tradição de ter ali presente de Natal. Meu pai era taxista, dele trabalhava durante os feriados. Então, assim, não tem um grande presente. E desde os 4 anos de idade, lá em casa, por questão ali de praticidade, os meus pais já falaram: olha, o Papai Noel ele vem, mas quem compra os presentes é teu pai e tua mãe. Então ele só pede para ele entregar. E assim, dos 5 anos em diante, como não tinha ninguém na família que se fantasiasse de Papai Noel, daí assim, perdeu a graça, né? Não existe Papai Noel nem nada. Então, assim, a gente não tem um presente marcante ou alguma coisa marcante. Porque normalmente os presentes mais importantes eu ganhava durante o meu aniversário. Então, o Natal era assim, roupa, um panetone, uma lembrancinha. Claro, teve um episódio em que a família fez um amigo secreto da família inteira, e a pessoa que me tirou, ela esqueceu. E o pior, ela tinha ido para os Estados Unidos e ela comprou presente e lembrancinha para todo mundo, exceto para mim. Pois ela porque essa minha parente achou que eu era muito crescidinho para gostar de lembrancinha. Ai, complicado, complicado. Cara. Assim, o Natal não é das minhas festas favoritas. Tá certo. E você, Beatriz? Então, eu também nunca tive muito uma tradição, assim, de comprar presentes e tal, coisas assim, mas eu gosto muito do espírito natalino, sabe. Eu lembro da família reunida e tal, mas assim, uma lembrança com um item específico não. Vou passar aqui para o próximo tema, e eu quero saber de você, Uriel, como que era seu Natal também quando você era criança e tudo mais? Também o Natal era muito simples, né? Mas até hoje eu tenho uma lembrança da minha família que eu ganhei um caminhão de madeira. Eu nunca esqueço esse caminhão, sempre está na minha imagem, no meu coração.
E foi muito marcante isso para mim. As reuniões sempre aconteciam, né, na data, com as famílias, mas o que realmente mais me marcou foi ter ganhado dos meus pais um caminhão de madeira que até hoje eu não esqueço isso. Legal, bacana, né. E você tem ele até hoje ou não? Não, não. Digo, quando você pega um item, assim, a primeira coisa que faz é a lembrança, né, a nostalgia, né, sendo que tem muita coisa que a gente que é o não me desfaço justamente pelo valor sentimental que tem, né, quando a gente fala assim: "Nossa, faz me lembrar daquela sensação, daquela questão, aquele momento específico da vida", né. E você, Júlio, como é que era o seu Natal quando você era mais novo e tudo mais? A nossa família, como é de poloneses, era uma tradição para nós, era tanta festa, uma família tão bonita reunida entre meus pais e os pais da minha mãe e do meus pais do meu pai, que a nossa festa quando era criança, você pasme, eram 2 semanas de festa. Entre Natal e Ano Novo até o 3 Reis, festa assim, festa mesmo, festa. E a família não é abastada, assim, mas só que eu era neto de agricultor dos 2 lados, né, eram agricultores, mexiam com lavoura e com gado leiteiro, enfim, eles que ajudavam o povo ter tudo que tem na despensa, né. Então eles produziam muitas coisas, né. E daí uma coisa que me lembro bastante era dos bolos, das cucas, do porco assado, do peru que eles mesmo criavam e faziam aquele piruzão de 10 quilos. Era uma coisa, assim, fantástica e o porco assado também, os pernils eram muito grandes, que eles faziam criação de porco, né, tinha muita criação de porco. E daí eu me lembro do Natal, de 2 natais, um eu ganhei um violão, e eu até hoje nunca aprendi a tocar uma nota, porque a minha parte artística não era tocar instrumento, a minha parte artística era dançar, eu tenho muito ouvido para dança, qualquer tipo de ritmo eu danço bem. E fui professor de dança também, inclusive. E daí, o que me marcou mesmo minha infância, aos 12 anos ou 13, eu não me lembro direito, eu ganhei uma Calói dobrável. O o melhor presente que eu ganhei, porque aquilo eu curti a minha adolescência até quase meus 17 anos, eu tinha essa bicicleta. Então foi uma coisa, assim, que eu me lembro com muito amor e carinho do meu pai, da minha mãe, que, né, graças a Deus ainda estão vivos, meu pai já está indo para 90 anos, e minha mãe está com 82. Então eu acredito que meu pai tem uma saúde tão boa que ele vai fácil para os 100 anos, ainda quero fazer a festa de 100 anos. Ano que vem, em maio, meu pai faz 90 anos. Então, para mim, assim, é um orgulho ter eles ainda. Até não posso falar muito, porque eu já quando eu falo de família, eu me emociono muito, então eu procuro, às vezes, nem falar muito para não soltar as lágrimas. Tá certo. É, o Natal realmente se resume muito à família. Mas eu quero saber agora do o pai Beto quer comentar alguma coisa? Que provavelmente você já deve ter visto ele, né, eu lembro de assistir algumas vezes, né, e foi muito bacana. Eu quero saber se o Trigobello já fez especiais de Natal e tudo mais. Na infância eu ia pra Quitandinha sempre passar Natal na casa da Mazinha, então era uma festa. A gente morava em Araucária, ia pra Quitandinha passar o Natal, então as recordações lá, tomava banho em rio, era num lugar, assim, que a gente brincava na natureza, e como era cidadezinha muito pequena, a gente via o Papai Noel andando de carro por lá de vez em quando, era uma festa muito grande, né. Então, assim, as recordações da infância eram lá. E sempre ganhava um presentinho, claro, mas como meus pais eram, assim, não tinham muitas condições, os presentes eram meio simples, o Trigo Belo é assim, eu trabalho com teatro de bonecos, né, tenho 30 anos de carreira. E eu, 20 e poucos anos, eu morei lá em Portugal. Então, no Natal eu fazia muitos espetáculos, muito. Eu tinha espetáculo, às vezes, de manhã, de tarde e noite, na altura do Natal, né. Eu ficava quase louco em dezembro, o tanto de espetáculos que eu fazia, viajava, vivia na estrada, então era uma época, assim, de muito trabalho, felizmente, não é. Só que eu fazia meus espetáculos com o Trigo Belo e meus espetáculos com meus bonecos, que eu tinha vários espetáculos com marionetes de fios, com boneco de luva, para quem não conhece, e eu tenho, assim, grandes recordações de espetáculos de Natal que eu fiz lá. E era lindo, né, porque lá é o inverno, é frio, teve vezes que eu saí para fazer espetáculo e peguei neve na estrada, e eles também decoravam muito,
Então, existe uma diferença muito grande entre passar o Natal no calor e passar o Natal mesmo no inverno, né? No meio do frio e com aquilo tudo branco e tudo. Então, eu tenho grandes recordações de Portugal, assim, eu tenho imensas saudades agora, muitas saudades, né? De estar lá, de estar fazendo espetáculos e isso tudo. Tô aqui no Brasil também, sou daqui, tô muito feliz aqui, constitui família, tô aqui com as minhas crianças e tal, e minha esposa. Mas tenho muita saudade de passar esses natais lá fazendo espetáculo lá e passar o Natal no frio, na lareira, depois, né, eles têm lá as tradições deles, comer o bacalhau e tomar o vinho na beira da lareira, é muito gostoso. Então o Natal no Brasil é bonito, é muito legal, mas eu tenho uma saudade muito grande do Natal de Portugal. Legal. Mas essa? Bom, gente, eu queria saber uma questão aqui que do Uriel e do Júlio, vocês que trabalham com Papai Noel há um bom tempo. A gente percebe, por exemplo, na minha época ainda a gente pedia muitos brinquedos e tudo mais. Até no shopping era costume você ver muita coisa de brinquedo. Hoje eu vejo que tá fazendo assim, tá cada vez enxugando mas, né, sendo que você vai nas lojas, brinquedo ficou uma parte muito pequena. Eu não sei, vou começar com você, Uriel, como é que você vê essa questão? Hoje as crianças elas estão preferindo mais eletrônico ou elas estão preferindo mais ainda os brinquedos ainda convencionais, boneco, carrinho, aí eles são os preferidos da criançada? Não, não, realmente, nos últimos anos está mudando muito, né? Por exemplo, a tecnologia, né, com o surgir da tecnologia, então passaram muitos brinquedos, então eles pedem muito coisas relacionadas à tecnologia. Então aquelas coisas de boneca ficou assim um pouco mais para as meninas que ainda pedem, né, tipo bonecas da Barbie, bonecas da Frozen, né, da Elsa ou da Anna, mas com relação aos meninos, praticamente não pede mais bola, né, que antigamente pedia muito, hoje é mais na área da tecnologia, de celulares, de iPhone, né, de todos essa parte tecnológica, né. Então, aquela parte como, por exemplo, que eu ganhei caminhão, essas coisas antigas, realmente foram superadas. E você, Júlio, como é que você percebe também isso, que as crianças estão trocando mais os brinquedos convencionais pra com o celular e tudo mais? Eu vejo assim que as crianças até os seus 6 anos ainda ganham muitos brinquedos, assim, como um joguinho de carrinho, uma boneca da Barbie, uma Suzy, uma Frozen e tal, mas eu vejo que já a maioria querem celulares, notebooks, iPhones, iPads e enfim, todos a tecnologia possível. Isso, felizmente, está tirando a infância das crianças, né? Eles estão ficando e o risco disso é o que entra nesses canais. Então é muito nocivo às crianças, eu acho, sabe. Então eu acho que os pais tinham que proteger um pouco mais e não deixar essa tecnologia tomar tanta conta. Devia ter tipo, fosse uma lei, assim, que enquanto a criança não tiver uma formação até seus 12 anos, uma formação sólida, não deviam de ter celular, nada disso, sabe. Para que eles realmente, tivessem uma infância feliz como eu tive. Eu contando um pouquinho da minha infância, só para vocês terem uma ideia, eu tinha épocas que eu estudava na parte da manhã, eu não via a hora de chegar 13h, tinha um campinho de frente da minha casa, era dar um chute na bola, já aparecia 20 garotos lá para bater bola. Mas enquanto não escurecesse, nós não parava de jogar bola. Isso quando nós não fazia com estilingue, guerrinha de mamona, um atirando no outro com mamona, pensa. As brincadeiras que nós não tinha nem um capacete e um óculos de proteção. De vez em quando dava não precis era doído, mas era divertido. A gente tinha aquelas brincadeiras de polícia e ladrão, pega-pega, esconde-esconde, era assim coisas que hoje eu vejo que as crianças não têm mais isso. Eu tinha 14 anos e eu era uma criança ainda, eu era assim, eu tinha uma infância tão maravilhosa que eu não queria crescer nunca, eu queria ser aquele jovem de 14 anos, mas enfim, eu comecei a trabalhar aos 11 anos e nunca parei, só que a minha infância foi boa até eu posso dizer que até os 16 anos ainda eu tinha muito dessa coisa da infância, da diversão de jovem, né. E depois quando eu fui servir o quartel, daí tudo mudou, daí eu já
fui para Brasília, servi num quartel de elite lá na Polícia do Exército, e até depois eu já não conseguia quase mais morar na casa do pai. Aos 23 anos eu saí de casa, já fui morar sozinho, mas eu tive, assim, uma infância, falando da infância, maravilhosa, sabe. E hoje, voltando a isso, assim, eu acho que as crianças perderam muito disso. Hoje, não sei, como é que é essas músicas novas que tem aí, eu esqueci o nome, esses rap, esses não sei o quê, se for letra do bem ainda vai, mas é muita coisa errada, né, falando nessas músicas, e muita apologia ao crime, às drogas. Se você não cuidar dos teus filhos, provavelmente um traficante vai adotar seu filho. Então eu acho que hoje os pais têm que prestar mais atenção em todos os filhos e não deixar eles nesses canais, assim, sem saber com quem. Eu acho muito perigoso. Certeza, com certeza. Eu, quando eu era mais novo, acho que era 2008, eu estava na 4ª série, eu fui um dos últimos, assim, eu lembro, acho que da minha turma, a ganhar um telefone celular, né. Eu lembro que eu ganhei aquilo, eu fiquei encantado com aquilo, ainda era aqueles que clac, que abria ainda. Nossa, mãe, tinha Bluetooth, cabia 2 músicas, eu lembro que passava o Bluetooth, tinha que encostar no outro pra passar. E, assim, eu tive uma infância marcada por muitos brinquedos, assim, Hot Wheels, nossa, eu adorava Hot Wheels, a pista do tubarão, aí vinha o tubarão pegava o carrinho. Então eu tive essa infância muito marcada pelos brinquedos, né. Sendo que eu vou na loja de brinquedo, eu fico maluco ainda, esse meu lado ainda, né. Hoje é os Funko, né, que estão lá, os cabeçudinhos lá, que estão mais 100 e quase 200 pila um bonequinho daquele lá, né. Mas eu confesso, assim, que eu tenho esse meu lado quando eu passo, né, eu fico admirando os bonecos, assim, gostava muito do Toy Story, né. Esse tempo atrás eu vi os bonecos do Toy Story em tamanho original pra comprar, o meu amigo tem uma coleção, eu fiquei eles interagem, falam em português com os dubladores em português, eu fiquei nossa, eu queria aquilo pra mim, assim, quase que eu levei pra casa, e queria ver se iam ganhar vida aquele negócio lá, porque eu falei: "Não, eu tenho esse meu lado ainda dos brinquedos", então, eu sempre fui criado com os brinquedos, né. Claro que quando chegou essa era tecnológica, já na minha geração, eu tive que comprar um telefone celular, né. Claro que foi uma virada de chave, mas eu ainda tenho um carinho muito grande pelos brinquedos. Pode falar, Tatiane. Não, é que ele falou, né, desse negócio eu também tive muito brinquedo, mas eu acho que a gente tem quase a mesma idade, né, então a gente viveu ali a mesma época ali em que nasceu as tecnologias, né, começou a aparecer, só que as tecnologias de antes, ela é muito diferente da época em que hoje tem as crianças. Primeiro em que as redes sociais as redes sociais, elas eram realmente para socializar, né, elas eram mesmo. Eu lembro, assim, que Exatamente. igual eu, em 2006 o meu pai comprou um computador, em 2006, meu pai comprou um computador e era para minha mãe trabalhar, só que o único lugar que tinha espaço para colocar o computador era no meu quarto. Então eu tinha aquele negócio de mexer depois da meia-noite, porque tinha internet discada, então o domingo, mas eu ainda assim mexia pouco, porque eu não podia ficar muito tempo lá no computador, porque senão você mexia na rede de telefone, ninguém podia ligar pra gente, né. Então tinha todo esses fatos e você ia para conversar com as pessoas, para conhecer. O grande problema hoje, que eu acho que das tecnologias, eu também acho que antes dos 12 anos não deveria ter. Eu e meu marido, a gente conversa muito, tem planos de ter filhos, a gente fala muito sobre o que a gente quer quando a gente tiver filho. Eu, como professora de teatro, a maioria dos meus alunos tem de 8 a 12 anos. E veja, é nocível como o que mais compromete é a atenção deles. Eles não conseguem ter atenção nada, porque hoje é tudo muito rápido. E hoje as tecnologias estão voltadas para você ser individual, para você, fazer só por você. Então eles não socializam, chegam os alunos com o celular na mão, tá lá, mexendo no celular, não é muito raro estar conversando com alguém, ou estão jogando alguma coisa, ou estão virando aqueles TikTok que não consegue assistir um vídeo inteiro no TikTok. Já vai rolando e a atenção deles é muito comprometida. Quando eu vou trabalhar com eles de passar um filme, alguma coisa para eles assistir, eles não conseguem concentrar até o final, eles não conseguem prestar atenção e ficar quieto. E isso é muito, muito terrível para o futuro, porque não é à toa que hoje, assim, tem tanto, eu nem falo a questão do tanto aluno com TDAH, que, assim, é incrível quanto tem, assim, numa sala de aula a cada 10, 2 têm TDAH. Assim, é incrível como eles têm e
é comprovado hoje que um pouco disso, porque o TDAH é déficit de atenção, né? É o aluno que não para quieto, não consegue, porque e hoje fica alimentando isso, as questões das redes sociais, da internet. Então, e eles não querem realmente saber muito de brinquedo, né, de criar até quando no teatro a gente trabalha muito essa coisa do lúdico com os alunos, de tentar criar e às vezes ele chega assim e fala: "Ai professora, mas como que eu vou fazer tal cena se não tem o objeto?" Eu falei: "Finja que tem objeto, trabalhe com o que você tem, trabalhe com o que". Então eu trabalho muito essa coisa de trabalhar o lúdico com eles, porque era só a brincadeira pode fazer isso, né, só o trabalho eu lembro que quando eu era pequena eu tinha uma casinha de boneca, cheia de brinquedos, eu tinha uma cozinha completa, mas se faltava alguma coisa, parecia que era mais incrível ainda. Eu lembro que quando eu era pequena, na hora de fazer cartinhas para Papai Noel, a gente tinha aquelas cartinhas que você faz por correio, né, que algumas pessoas pedem. E eu e minhas amigas fizemos essas cartinhas, eu pedi uma bicicleta, a minha amiga tinha pedido uma casa da Barbie, não sei o que lá. A minha amiga ganhou essa casa da Barbie, né. Então imagine, era incrível ela com essa casa da Barbie, e eu não tinha a casa da Barbie, só que eu falei: "Cara, eu vou criar a minha casa da Barbie". Peguei várias caixas de sapato, enfeitei todas elas, e a minha casa da Barbie ficou tão legal que a menina queria trocar na hora, falou assim: "Vamos brincar com a sua casa?", porque eu criei vários cômodos, o dela se era a casinha era legal que apertava a campainha, abria, fazia os negócios, mas então essa improvisação, esse lúdico, eles estão perdendo muito hoje, hoje tá tudo na mão, tudo automático, né. E é bem complicado, eu vejo assim, e tá bem e esses pequenos agora é pior ainda, porque hoje a geração das crianças que nasceu do ano passado pra cá, ou 2022 pra cá mais ou menos, são as crianças que vão nascer na tecnologia, não tem como fugir disso, porque hoje em dia tá tudo em nossa volta. Mas eu acho que tinha meios de trabalhar em que as crianças continuem ainda brincando, e principalmente se elas forem usar, redes sociais, for ter a minha cadela começou a latir, tem que começar a realmente monitorar, ver o que eles estão fazendo, porque daí quando chega na adolescência e você quer corrigir, já tá tarde para isso já, porque daí você tem que ter o controle ali quando é novo, então realmente essa parte tá bem complicada, é um medo, assim, bem grande, principalmente eu tendo ter filhos no futuro, é que a gente sabe que não dá para escapar disso, mas eu vejo a diferença de crianças que os pais não deu o celular cedo, e para criança e isso não importa qual que é a situação financeira dela, sabe, eu dou crianças para tudo que é área. Crianças de situação financeiras grandes ou pequenas, assim, mas os alunos que eu vejo que eles têm mais contato com livros, têm contato com brinquedos, que brincam, que fazem as coisas, é totalmente diferente o modo deles compreender, deles ver o mundo, das que estão já desde cedo com um celular na mão, um tablet, vivenciando esse tipo de coisa. Então realmente hoje, tá bem complicado, né, não só para as crianças, a gente já vê adultos, né, como afeta isso na cabeça da gente. Eu falo que eu às vezes vou fazer alguma coisa, paro para dar uma olhada no celular, quando eu tô 2 horas passando ali e isso é muito ruim, porque ele vai trabalhando o nosso cérebro, a gente vai dando aquele negócio que você sente aquela felicidade, mas ela é só momentânea, e é o pior que você vai acostumando com isso. E quando vê nada consegue preencher isso, depois só vai preencher isso com remédio, né. Não é à toa que hoje tá tanta gente medicada. E hoje a sociedade rápida que a gente tem, então é muito bom os avanços tecnológicos, é maravilhoso, mas a gente precisa eu acho que a gente não sabe como usar. Eu lembro que então é muito legal voltar na época em que a gente era mais novo, que falar igual falar: "Poxa, quando eu era pequena eu assistia um monte de filme na TV, cresci com desenho, eu cresci com eu tive computador", mas as coisas são muito diferentes de hoje, até as comidas, né. Hoje é tudo diferente, igual que a gente fala: "Ah, se eu comi um monte de doce quando era pequena e não morri", só que era doce mesmo. Hoje é tudo artificial. Os filmes para acompanhar as crianças, os desenhos de hoje, são tudo mais frenético, né, para elas conseguirem acompanhar, as coisas. E elas têm tudo simultâneo, a gente tinha que esperar, ó, vai passar o filme tal horário, seu desenho é só nesse dia. Então isso eu acho que o mais compromete a atenção, porque quando vai entrar no mercado de trabalho, muitos já estão entrando, né, que é um pouquinho mais novos do que eu, já vê a diferença também nessa parte de concentração. Então, eu queria falar quando ele falou ali dos brinquedos, falando dali das coisas das crianças, é realmente uma coisa bem e eu acho que alguém e eu hoje o único que pode consertar isso são os pais, sabe, os pais que têm, começar desde pequeno. Você quer dar para o seu filho, tenta trazer mais longe da tecnologia, porque ele não vai ficar atrasado se ele entrar depois, não tem problema.
problema é realmente ali quando ele é pequeno, tá formando o cérebro, tá formando as coisas e eu acho que ele tem que brincar, tem que inventar, tem que criar, tem que fazer as coisas, porque isso no futuro vai ter ganhos. Você tem toda a razão, sabe? Desculpa eu intrometer, mas é como eu converso diariamente com várias famílias no shopping, eu vejo também hoje reações dos pais. Realmente, quando os filhos falam que querem alguma coisa de tecnologia, tem muitos pais que falam: "Você ainda está muito cedo já para ter isso. Você tem que esperar crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, para depois sim você usar uma tecnologia". Você disse muito bem, do mesmo jeito que ela veio para nos auxiliar, para nos, facilitar vários trabalhos e tarefas, ela tem seu outro lado também, que é o lado negativo. Então, realmente, isso foi bem colocado na sua parte, dizendo com relação à tecnologia, e eu vejo realmente muitos pais que reprimem, que eles falam: "Você ainda está muito novo, muito nova para ter esses tipos de aparelhos, tem que crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, para depois sim, poder usar com sabedoria". E uma coisa que acho que até a Thalita tinha mencionado sobre os quadrinhos, sobre os livros, eu cresci lendo Turma da Mônica, quadrinho, HQ, né, quando o pai voltava, com os gibizinhos, assim, então, essa parte de você criar uma cultura também, de você trazer os livros, de você trazer, os desenhos, tudo isso estimula a criação. Como você falou, eu não sei que desenho hoje que a criançada gosta, acho que até há pouco tempo atrás era Peppa Pig, que o pessoal curtia muito, né, mas eu cresci assistindo a TV Globinho, como você falou, tinha que esperar o horário, não era na mão o negócio, né. E eu lia muito quando eu era mais novo, né, então toda essa parte de criação eu gostava de ficar vendo os desenhos e tudo mais, e tudo isso me ajudou a estimular um pouco melhor a criatividade. Então hoje eu trabalho, também gosto de animação, justamente por conta disso, eu lia, eu gostava, né, e hoje realmente se você pegar um reels do Instagram, você começar a olhar, as informações são muito rápidas. Hoje se você vai ver um vídeo de 10 minutos, parece que às vezes é uma eternidade, você começa a olhar no temporizador e você vai acabar o vídeo antes, porque você não consegue mais ter foco. Foco hoje virou um problema, eu realmente um tempo atrás estava com dificuldade nisso, graças a Deus eu tô conseguindo melhorar, porque como eu trabalho com edição de vídeo, eu também acabo às vezes ficando muito tempo ali no celular e isso realmente, imagino para uma criança que tá ali se formando já numa pré-adolescência, a dificuldade que vai ser quando ser adulto, né, porque aí você tem trabalho, você tem que, lidar com diversas questões, e você sabe que isso na formação de um ser humano vai complicando, além de questão de cultura, porque hoje não tem mais tanto aquela questão de ser criança e tal, então os ídolos das crianças são outras pessoas que já são mais adultizados e, enfim, os desenhos hoje eles ficaram mais em segunda linha, então a gente não tem nem mais desenho em TV aberta, né, então em alguns canais, né, a gente é obrigado a ir pra TV paga, antigamente você passava a TV, agora acho que saiu uma notícia, acho que ontem, que o Bom Dia e Companhia vai acabar. O Bom Dia e Companhia, que a gente assistiu durante muito. Quem não assistiu, todo mundo assistiu o PlayStation lá pra ganhar ligou lá, todo mundo que era criança tentou ligar uma vez lá pra ganhar o bendito PlayStation. Tentou, e vai acabar o negócio, né, então a gente, pô, que fase que a gente tá vivendo, né, que acabar o Bom Dia e Companhia, né, que era um programa que, pô, marcou geração, né, há muito tempo. Mas gente, antes da gente seguir, pode falar, amor. Queria comentar uma coisa, eh, eu ando até isso, até hoje, eu gosto muito da Hello Kitty, eu ando com uma Hello Kittyzinha na minha mochila, e aconteceu uma situação que eu fiquei até pensando depois. Eu estava no centro, eu estava andando, aí uma criancinha, uma menininha, eu acho que ela tinha uns 6 anos de idade, ela viu aquilo na minha mochila, ela estava balançando, ela surtou, ela falou: "Ai mamãe, olha a Hello Kitty ali, bailarina, toda bonitinha, toda roxinha". E eu fiquei pensando assim: "Meu Deus, se você pegar uma Barbie, uma Hello Kitty e dar pra uma criança de 6 não, 10 anos, a criança vai olhar e vai falar: 'Ah tá, acho que preferi um iPhone'". Isso me fez pensar um pouquinho nessa questão da faixa etária das crianças. Tinha uma criancinha de 6 anos então achando a coisa mais incrível, mas aí se você for dar isso pra uma criança de 10, 11 anos, vai simplesmente olhar e
Ah, tá, vai falar assim: "Por que não é um iPhone?". Isso me fez pensar um pouquinho agora. Com certeza, né, a gente sabe que a gente tem os nossos brinquedos e tudo mais. Mas, gente, antes da gente seguir pra nossa brincadeira, eu quero saber, alguém quer comentar alguma coisa antes do Natal? Contar alguma coisa, falar alguma coisa? Professor André, Beatriz, Beto, Gustavo, todo mundo tranquilo? Bom, gente, eu fiz uma brincadeira aqui, deixa eu só abrir aqui um navegador aqui. Eu criei alguns presentes, para quem acompanha nas redes sociais, a gente fez uma brincadeira com o Grinch, e essa brincadeira, né, ele deu, acho que o boneco do Lando Norris, que é o piloto que foi campeão mundial, né, que a gente tem essa rivalidade da Fórmula 1 aqui, eh, e aí a gente criou alguns presentes fakes, né, que o Grinch, ele é o cara que era pra quem assistiu quando era mais novo, né, lembra que o Grinch era um cara que não era muito bem visto no Natal, né, sempre é o trapaceiro e tudo mais, apesar que no filme, claro, quem assistiu lembra do filme com o Jim Carrey. E eu criei aqui vários presentes fakes, vocês vão poder escolher as cores deles, tá. E aí vai rodar uma animaçãozinha, só um deles é o verdadeiro, e o verdadeiro vocês vão levar pra casa um livro do Stranger Things, um livro-jogo do Stranger Things. Eu já vou mostrar pra vocês, só tô colocando o nome de cada um aqui, e quero que todo mundo participe, inclusive os Papai Noels, para que a gente possa, eu não sei se todo vai ter presente pra todo mundo aqui, aí eu vou sortear o nome das pessoas, e aí a gente vai fazer essa brincadeira aqui no final pra professor André. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de ninguém aqui. Só um minutinho, gente. Tatiane tá aqui também, tá, Gustavo, Beto, tá. Então aqui deixa eu só pegar o livro pra mostrar pra vocês. É um livro em digital, tá, gente, não é livro físico, né, que geralmente quando ganho eu já mando em presente pra vocês. Então eu acabei que peguei esse livro, como a gente tá, esse Natal vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter o Stranger Things, a gente comentou aqui bastante sobre essa série em um episódio específico que ainda a gente vai lançar. Então a gente vai, quem ganhar a brincadeira, ter a sorte de selecionar o livro, o presente correto, vai levar em e-book o Stranger Things Heróis e Monstros. Esse é um famoso livro que, você lê ele, só que você pode optar por qual caminho você quer seguir. Então é um livro bem legal, tá, eu adquiri ele, então é bem bacana, eu dei uma olhada, assim, acho que vocês vão gostar bastante, principalmente quem gosta da série, vai curtir muito. Então esse é um livro muito bacana, muito legal, né, quem conseguir vai se divertir. E, eu sorteei aqui os nomes aqui, e acho que tá todo mundo aqui, Thalita, Beatriz, Tatiane, Júlia, Uriel, Gustavo, acho que eu não esqueci de ninguém, né? Acho que tá tudo certo. Tá, eu vou sortear aqui um nome, que o último, se, por exemplo, o primeiro acertar, né, o primeiro tem menos chance, o último teoricamente vai ter mais chance. E vocês conseguem ver aqui minha tela, que eu tô mostrando aqui os presentes, gente? Escrito azul, branco, dourado ou não? Ou tu vamos, não? Tá, espera aí que deixa eu compartilhar outra tela com vocês, que acho que é por vez aqui. Eu acho que eu vou incluir só, deixa eu só incluir. Tá, só um minutinho aqui. Adicionar plano, deixa eu só ver aqui, tela. Acho que tá mostrando na tela, acho que agora vocês estão vendo aqui, né, que tem vários videozinhos aqui, né. Azul, branco, dourado, prateado, roxo, verde e vermelho, né. Vocês estão vendo? Sim. 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 Ok, eu vou sortear o primeiro nome, então quem vai ser o primeiro, vamos ver. Vai ser o Beto. Beto, você pode optar pelo azul, branco, dourado, prateado, preto, roxo, verde e vermelho. Lembrando que o Grinch dá vários presentes que são sacanagem, né, digamos assim, presentes que são, digamos, zoados, só um é o correto. Então qual cor que você escolhe? Azul, branco, dourado, prateado, preto, roxo, verde ou vermelho? Eu, Dourados. Homenagem ao Tony Stark, versão caseira. Tirar mais um aqui, sortear de novo. Thalita, qual que você escolhe? Preto? Ok. Cuidado, pode conter um vírus ou não. Aí de novo. Uriel, qual presente você escolhe, Uriel? Sobrou azul, branco, dourado. Não, o dourado já foi. Prateado, roxo, verde e vermelho. Vermelho. Vermelho.
Conteúdo exclusivo! Pena que ninguém tem onde tocar. Tatiane, qual que você escolhe, Tatiane? Eu escolho o roxo. Sirva-se da destruição com equilíbrio. Júlio, Eu vou escolher o dourado, não, prateado. prateado. Role um D20 e reze para o Grinch não trapacear. Vou sortear novamente. Beatriz, sobrou azul, branco, verde. Acho que só esses três, né? O roxo já foi. É, azul, branco ou verde? Verde, então. A sabedoria vem em tamanho compacto. André, sobrou pra você, André, o azul ou o branco? Ah, vou ir de branco. Parabéns! Você decifrou o mistério e salvou o Natal do mundo invertido. Muito legal pro podcast, um ano em que o podcast de mito, ele trouxe muitos convidados legais. Foi o ano que eu conheci a Thalita, que eu tive amigos como o professor André, conheci a Beatriz, a Tatiane sempre participou aqui com a gente, né? Fazia tempo que eu não trazia ela no podcast, mas foi um ano muito legal, um ano muito bacana pra mim, né? É um grande prazer também estar conhecendo hoje você, Uriel, que Deus abençoe. Falamos de Oscar, falamos muito de Fórmula 1, falamos de filmes, né? Tivemos diversos episódios sobre futebol, até tivemos um sobre a NFL, que foi muito legal. Então, gente, de verdade, vocês fazem parte desse podcast, vocês são pessoas muito queridas, que eu gosto muito, de coração mesmo. Obrigado vocês por estarem presentes aqui, vocês fazem parte da história desse podcast, assim como tem muitas pessoas que não estiver podendo estar presentes aqui hoje, que também fazem parte, e que eu também tenho um enorme carinho, né, por todos vocês, né. Então, eu agradeço de coração todo mundo, e eu desejo para todo mundo um Feliz Natal. E que Deus abençoe cada um de vocês, que a gente não esqueça o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, que para mim, católico, é uma data muito importante. Então, que vocês possam ter um Natal abençoado com a família de vocês, seja de qual forma, seja com presente ou de uma forma mais simples ali e tudo mais, seja da forma como vocês acharem melhor, seja com amigos, com família, mas que vocês passem seu Natal sempre com pessoas boas e pessoas que fazem bem. E estou aqui ao lado cheio de pessoas que marcaram esse podcast esse ano e que vão marcar futuramente ano que vem, né? Então agora o Smith dá uma parada, porque o host tem que tirar um tempo de férias, né? Que estamos gravando praticamente toda semana aí, em dois, três episódios, então é bastante coisa. E lembrar que o Dimito ele volta ao ar já no janeiro, já na primeira semana de janeiro, no dia. Que dia que ele volta? Dia 4. A gente vai entrevistar o nosso querido Adilson, que tem uma história de vida de superação. Ele caiu nas drogas e depois ele conseguiu sair disso, hoje tem a própria empresa, conquistou muitas coisas, é uma história, um podcast daqueles de história de superação mesmo. Ele não é coach, antes que eu fale isso, tá? Não é coach, ninguém vai querer vender curso, pelo amor de Deus. Ele vai vir aqui, vai contar a história dele, realmente é uma história de muita superação. Hoje ele tem uma empresa de turismo em Piratuba, o cara conseguiu sair disso, então realmente é uma grande história, uma grande conquista na vida dele. E ele vai contar essa história pra gente e vai ser muito bacana esse episódio, a gente vai abrir o ano falando com ele, né. Então, gente, mais uma vez quero agradecer todo mundo aqui, desejo um ótimo final de ano, pode falar, Uriel, desculpem. Eu gostaria que no final a gente cantasse uma música de Natal que todos acompanhassem. O que você acha dessa ideia? Pode ser, com toda certeza. Vamos lá. Então vamos lá. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que o Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho
sempre vem. Feliz Natal pra todos! Ó, gente. Muita magia! Gente, agradeço todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Eu desejo um ótimo dia, um ótimo Natal. Esse episódio vai sair no Natal, tá, gente? Antes me perguntem. Então, a gente está no futuro gravando esse episódio aqui, tá? Então é no dia 25 de dezembro já. Então, desejo um ótimo Natal pra todo mundo, pra todos os nossos ouvintes, pra todos aqui da face da terra, que não passe seu Natal sozinho, passe sempre com a sua família, com seus amigos, com pessoas que te fazem bem. E é isso, gente. Então, vou ficando por aqui. Nos vemos em janeiro. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima.